Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que é a Rádio de Ciência e Tecnologia. A partir de agora, a gente cumpre o nosso papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com um conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. E por falar nos entrevistados de hoje, o bate-papo será com o engenheiro Alcindo Rogério Amarante de Oliveira. Ele é engenheiro aeronáutico pelo ITA, aqui de São José dos Campos. Então, se falar do ITA, você já sabe que é o suprassumo da engenharia. E ele vem falar exatamente de dois assuntos que mexem com a imaginação do povo aqui de São José dos Campos, do Brasil inteiro, que é a Embraer e que é o avião Bandeirantes. Engenheiro Alcindo Rogério Amarante de Oliveira, muito boa tarde, muito prazer em tê-lo aqui na Rádio CT. Muito boa tarde, também é um prazer estar aqui e conversar com vocês. Engenheiro Alcindo, o senhor é um dos primeiros da Embraer. O senhor ajudou a construir a Embraer. Foi até quase que o pedreiro, o carpinteiro, fez desde a construção, de colocar a mobília no lugar e tal. Mas o senhor participou da construção do primeiro avião da Embraer, que foi o Bandeirante, que foi o protótipo, não é? Da aeronave que foi criado até antes da Embraer. É isso. Na verdade, a Embraer começou em 1969, com a criação do decreto do presidente Costa Silva. O Bandeirante começou em 1965, 4 anos antes. Antes existia a Embraer, claro. Então, o Bandeirante começou, na verdade, de uma conversa entre o Osíris, que na época era capitão, e era o chefe do Departamento de Projetos, PAR, Departamento de Aeronáutica do IPD, com um projetista francês chamado Max Rost. Que é? Isso foi em meados de 65. O Max Rost era um projetista famoso, ele tinha projetado vários aviões na França. O mais famoso foi o Super Broussard, que era um avião de 30 passageiros. E 2 motores turbo-hélice, asa alta. E esse avião teve uma série aí de uns 30, 40, feito pela Nord Aviation. E o Max Rost vendeu o projeto do avião, ganhou dinheiro, ficou sócio de um francês famoso da Segunda Guerra Mundial, chamado Pierre Clostermann, que aliás nasceu no Brasil, em Santa Catarina. O Pierre Clostermann é brasileiro? Ele não é brasileiro, ele é francês. Mas nasceu aqui. O pai dele era cônsul. Ele nasceu em Santa Catarina. Que sensacional. Então, o Pierre Clostermann escreveu um livro, ficou famoso, foi editado no Brasil, chama O Grande Circo. E ele conta, nesse livro, as suas aventuras na Royal Air Force. Ele fugiu com o De Gaulle para a França, quando a Alemanha ocupou a França,
E ele ficou voando na RAF. Abateu mais de 30 aviões alemães. É um herói. Que sensacional. Piloto Aliás, de caça. deixa eu só citar aqui o general de Gaulle, que citou que esse aqui não é um país sério, não é essa frase que ficou do general de Gaulle. É verdade. Então, o Clostermont acabou ficando sócio do Max Rost. Ele foi eleito deputado francês. E o Max Rost e ele fizeram uma empresa chamada Reims Aviation, lá na cidade de Reims, para fazer avião americano sob licença, Cessna. E eles fizeram muitos aviões. Só que houve depois uma desavença entre eles. Coisa de sócio. Coisa de sócio. O Max vendeu a parte dele, foi para o Marrocos, continuou a projetar avião e ouviu falar do Brasil. Ouviu falar de uma empresa brasileira, a Neiva, que fabricava Paulistinha na época. E ele ouviu falar, quis saber onde era a Neiva, Botucatu, acabou vindo aqui e mostrou para o Neiva um projeto. O Neiva era o dono da Neiva. Exatamente. Um projeto de um avião dele, que era um Broussard Major, um avião de asa alta e tal. Ele queria projetar, acabar o projeto, fabricar esse avião no Brasil. Aí o Neiva falou com ele, olha, aqui, não é aqui que é o endereço certo, você tem que falar com o pessoal de São José dos Campos, do CTA. Quer dizer, de Botucatu veio para São José. Aí o Neiva chamou um engenheiro que era famoso lá, o Kovacs, chamou o Kovacs e o Kovacs trouxe o Max Rost para falar com o Osiris. Aí eles conversaram, sei lá, 4, 5 horas, um domingo à noite, e acabou sendo combinado de fazer o projeto de um avião aqui no Brasil. Esse avião, mais tarde, virou Bandeirante. Naquela ocasião nem tinha nome. Bom, então, a gente conseguiu, então, mapear o sonho brasileiro, que é de Botucatu, o Neiva, que era o dono da Neiva, que fabricava o Paulistinha. Fabricava o Paulistinha. Indicou a São José dos Campos. Indicou, falou, vai lá conversar com o Osiris. Aí ele veio aqui. Isso 5 anos antes. 1965. Que é isso? 4 Aí anos. o Osiris, ele tinha interesse em lançar um projeto, já tinha várias ideias de fazer um avião brasileiro, mas não tinha, vamos dizer, gente experiente para mostrar para as autoridades. E ele viu no Max Rost uma oportunidade, falou, vou pegar esse cara aqui, é o projetista famoso, eu vou pegar esse cara e com isso eu vou conseguir autorização para a gente fazer um projeto. Viu uma oportunidade grande, inclusive para tirar o PAR do marasmo que estava. O PAR foi fundado junto com o CTA, tinha feito converte plano, beija-flor, as coisas, já tinha mais de 5 anos, não tinha mais nada. Estava fazendo o Urupema. O Urupema era um planador de alto rendimento, que eu estava no projeto. O senhor também estava ali? Eu estava no projeto do Urupema no ITA. Porque a história que a gente conta, que a gente ouve do engenheiro Alcindo, é que em tudo o senhor estava. O senhor estava pronto, o senhor já orientava naquela época. Na verdade, eu me formei em 63, mas eu voava no Aeroclube de São José dos Campos, voava no Clube de Voo à Vela, etc. E era amigo da turma de pilotos e de alunos do ITA que voavam também naquela. Tinha uma comunidade aeronáutica aqui em São José dos Campos, São José, que era muito pujante. Que era pujante, era gente com uma enorme vontade de fazer coisas. O ambiente aeronáutico de São José, nessa época, já tinha empresas como a Avibraz. A Avibraz, estava começando a Avibraz, tinha um avião voando já, que era o Falcão, e estava a própria Avibraz? A Avibraz. Então, vamos retornar lá. Ninguém sabe que a Avibraz foi aeronáutica antes de se fazer foguete.
antes de fazer foguete. Eu, quando estava no último ano do ITA, projetei o trem de pouso de um avião da Vibraz, projetado pelo Guido, chamado Saci, o trem de pouso retrátil. Eu e um colega meu, o Walter Bartos. Que sensacional. Roda de Vespa, era um avião de um lugar só, motor Volkswagen. Então, isso em 1960 aí? Sim. Em 63. Em 63. Isso foi em 63. Eu estava no último ano do ITA. E aquilo, puxa, era um orgulho danado da gente. Esse avião, infelizmente, o Saci, ele era Saci porque o trem de pouso dele era no centro da fuselagem. Tinha 2 trens de pouso retrátil, um piloto só. E ele estava sendo feito no hangar era um barracão da Vibraz, que era na rua Major Antônio Domingues, quase em frente do Imaculada Conceição. Que isso? Ali era o barracão do Saci. Ali era o barracão da Vibraz. Da Vibraz. A Vibraz começou a querer pensar em foguete. Começou a estocar material de foguete. Mas antes, a gente poderia dizer que a Vibraz, então, naquela época, poderia ser aviação brasileira. Não, era uma das. Era uma das. Eu dei o exemplo da Vibraz. Eu só completar a história do Pois Saci. não. O material de foguete acabou pegando fogo, o barracão pegou fogo, o Saci foi... Na Major Antônio Domingues? Major Antônio Domingues. Ao lado das Irmãzinhas. Ali, perto das Irmãzinhas. A Vibraz era um exemplo. Outra empresa que tinha em São José chamava Aerotec. Era do Reis e do Gonçalves. Estava fazendo um avião para a fábrica chamado Irapuru, que depois foi feito bastante em série. Tinha ainda a Neiva. A Neiva estava vindo para São José para projetar o Universal. Bom, apenas... Então, o ambiente aeronáutico era interessante. Agora, deixa eu só citar, então, o José Carlos de Barros Neiva, sim, que é o dono da Neiva de Botucatu, que impulsionou... Ele indicou para o Max vir falar com o Osíris. E daí dessa conversa... E ele também quis vir para cá? Não, ele veio para cá por outro motivo. Por outro motivo. Veio para fazer o projeto, fez uma filial da Neiva aqui, para fazer o projeto de um avião chamado Universal, que depois também foi fabricado em série, foi fabricado aqui, a Neiva veio para cá. Fez um escritório aqui e uma fábrica de protótipo. Que história sensacional. Mas e nesse ambiente que pulsava avião, né, existia ainda a comissão de homologação do CTA. Todo avião novo vinha aqui para ser homologado. Então a gente estava sempre em contato com as coisas. Era o berço da aviação. Era o berço. Tinha o INE. O Osíris, quando se formou no ITA, ele fez um TI. O TI dele foi tanque de ponta de asa do T-6. E ele construiu os tanques, ensaiou o T-6. Nós vimos tudo isso acontecer. Que então era um negócio espetacular. A gente estava imerso na aviação de ponta do Brasil. Quer dizer, há 48, 50 anos atrás, o sonho de se construir aviões aqui em São José dos Campos era um festival de sonhos. Todo mundo sonhava, não era só um. E tinha realizações. Então, lá no ITA, tinha o Guido. O Guido era um colega nosso, formou 3 anos antes de mim. Ele fez um estágio na França, voltou, e ele era um cara espetacular. Ele pegou um projeto de 5 ou 6 turmas anteriores, chamado Panelinha, e resolveu construir o avião que eles tinham projetado, que a turma, 6 anos antes, tinha projetado. O Panelinha era um rebocador de 2 lugares. Eu voei no Panelinha. E o Guido construiu o Panelinha, muitas coisas com a própria mão, soldando, tudo, fez uma parte... Numa serralheria, praticamente. Uma parte, ele era de tubo de aço, entelado, e a asa era de madeira. Com coisa do ITA e com coisas da oficina do PAR. O PAR fabricava essas coisas. E depois o Guido ajudou a Neiva a construir o Universal, fez a empenagem horizontal, projetou a empenagem horizontal do Universal,
A gente tinha uma inveja louca, porque ele estava trabalhando. Ele realizou. Ele foi para a Vibraz, projetou o Saci era projeto dele. E ele, no ITA, veio para o ITA para ser auxiliar de ensino do ITA. Aí me convidou para ficar no ITA, no último. Engenheiro, então a gente vai para um breve intervalo, até para tomar um fôlego, para tentar colocar essas ideias todas da cabeça que o senhor conta aqui na Rádio CT, na Rádio Ciência e Tecnologia, é algo jamais ouvido no dia a dia da aviação aqui de São José dos Campos. Saber que São José dos Campos teve o avião Bandeirantes, que nasceu antes da Embraer, que é toda poderosa, uma das 3 maiores do mundo. A gente fala já no próximo bloco com o engenheiro Alcindo Rogério Amarante de Oliveira. E olha, não podemos deixar de citar, eu imagino que esse nome, José Carlos de Barros Neiva, deve ser um nome aqui para São José dos Campos, porque foi dali que veio o indicativo da construção da Embraer. Um breve intervalo e o engenheiro aeronáutico Alcindo Rogério Amarante de Oliveira volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E lembrando a você, internauta, que é mais um canal de comunicação que o SINDCT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Agradecemos muito ao senhor e à senhora que ouve o Clique Jornal, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da Web Rádio do SINDCT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. Conosco, esse bate-papo falando dos 48 anos da Embraer, é uma história aqui que está sendo contada e se confundindo com a criação do Bandeirante, do avião Bandeirante. E hoje, definitivamente, a gente coloca para você, ouvinte, que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Então a gente consegue mostrar que no caso da Embraer, quem nasceu primeiro foi o ovo, que foi o avião Bandeirantes que criou a galinha dos ovos de ouro, nesta história sensacional do engenheiro aeronáutico Alcindo Rogério Amarante de Oliveira. Contando desde do Max Host, o francês que veio para o Brasil, conversou com José Carlos de Barros Neiva, lá na cidade de Botucatu. A Neiva é a empresa, e o engenheiro José Carlos Neiva que construía o avião Paulistinha, o chamado Asa Dura, que tem ainda, não é? Existe ainda esse avião. E ele indicou, vá para São José dos Campos, e foi aqui em São José que conversou com o engenheiro Osiris Silva, e lá estava também o Alcindo Rogério Amarante de Oliveira, que é o nosso querido entrevistado de hoje, engenheiro aeronáutica. Engenheiro Alcindo, dando prosseguimento a essa história, a esse segundo capítulo, o senhor já contou do Saci, contou da Avibras, que fabricava aviões, do barracão na Major Antônio Domingues, do Guido, o Guido Fonte Galan, que era Pessotto? Era Pessotto, na verdade, mas a gente conhecia como Pessotti. Ele também conhecia como Pessotti. Mas aí ele quis tirar o passaporte italiano, aí ninguém achou o nome Pessotti lá Ele falou, não, mas na cidade tal, lá que meu avô nasceu, meu pai nasceu. Aí foram lá, não era Pessotti, era Pessotto. Aí ele falou, puxa, o cara aqui colocou o nome errado quando ele... Que sensacional. Mas aí ele descobriu o nome certo. Mas o senhor está contando aqui, até agora, do ano de 1965. Então, a coisa mais importante foi combinado o projeto de um avião. Não aquele que o Max queria, que era um avião de asa alta, o avião que o Osiris queria. Um avião de asa baixa, bimotor, 5 passageiros. Esse foi o avião que nasceu da conversa dos dois. E aí o Max Host com o Osiris. Aí o Osiris foi arrumar autorização para o projeto, até arrumar dinheiro. E ele conseguiu imediatamente o apoio do pessoal do IPD, que era o Paulo Vitor. Que sensacional. Paulo Vitor. Não era brigadeiro ainda, era coronel. Imediatamente apoiou os Osiris, vamos fazer esse avião sim, então. Aí foram para o diretor de material, que era o brigadeiro Balucier. Do Ministério da Aeronáutica. Do Ministério da Aeronáutica. O Balucier tinha um projeto há muitos anos de fazer um T6 turbo-hélice, trocar o motor do T6, botar um motor turbo-hélice. Tinha um dinheiro reservado lá. Aí o Osiris falou, o Max Host é um cara especialista, pode até ajudar nesse projeto. Vamos com esse dinheiro aí, dá para pagar o salário dele aí 1 ano. E mantê-lo aqui no projeto. Quem sabe? E estava pensando no projeto do bimotor, não do que o Balucier queria. Exatamente. Mas acabou conquistando o Balucier topou. Aí foram para o ministro topou e fez autorização. Bancar o projeto. De fazer um projeto de um avião bimotor, chamava IPD, que era o nome do IPD, 65 ano, 04. Quarto projeto. IPD 6504. Esse foi o número do projeto que deu origem ao Bandeirantes. Então, em meados de 65... Só um detalhe, o senhor fala o IPD 6504, que os outros 3 anteriores... Não sei o que era. Não sei o que era. Segredo de Estado. Não sei. Mas o 04 era o bimotor. O bimotor. Ninguém nem tinha nome, chamava de bimotor. E eu estava no ITA junto com o Guido e junto com outro colega meu, Plínio. Guido Fonte Galan. Pessotto. E o Guido tinha feito o projeto do europeu, mas me deu a asa para projetar. Imagina. Poxa. Eu tinha pensado até em fazer um estágio na Europa. Quando ele me convidou para projetar a asa, eu nem pestanejei. Eu vou ficar aqui mesmo, vou projetar. Que sensacional. Dava aula.
Dava bastante aula, porque o nosso departamento de projeto tinha até 3 engenheiros novinhos ali, tinha que dar aula até para os outros departamentos que não tinha gente. Eu dei aula de estrutura, laboratório de estrutura, laboratório de hidráulica, laboratório de aerodinâmica, túnel de vento, e até aula de projeto para o pessoal do quarto ano, mas o que eu estava fazendo mesmo era o projeto do Europeu, a primeira estrutura de composto. Que eu fiz com o Honeycomb de papel, olha só, hein? De papel? De papel, e contraplacado de pinho. Honeycomb de papel pregnado de epóxi. Era feito por essa empresa, a empresa do Maluf, que faz porta. Eucatex. Esse Honeycomb de papel era usado para interior de porta. As exatamente. Portas eram feitas com Honeycomb, colavam contraplacado. Na verdade, foi o Nilson, que era o engenheiro da Fortiplas, que era do PMR na época, o Departamento de Materiais do PD. Ele usou esse Honeycomb para fazer as guias do túnel aerodinâmico do CTA. As guias, quando o túnel faz uma curva, então tem que ter umas guias aerodinâmicas para o vento não fazer onde moer. Que ele fez sensacional. E usou esse Honeycomb, ele impregnou de epóxi, usou e acabou essa ideia acabou passando. Eu fiz a asa do Urupema com isso. Baseado aí, estava andando bem, o projeto estava indo bem. Aí o Osíris, depois de obter autorização para o projeto, faltava a coisa mais importante. Faltavam os engenheiros. Que sensacional. Aí, aonde que tinha? Ele conhecia a gente, porque era do ambiente aeronáutico, né? Nós voávamos no Clube de Voa Vela, no CVV. E ele foi lá no ITA, bateu lá, falou com o nosso chefe, professor belga, Vandali. Falou, nós queremos 3 aí para projetar o bimotor. O Vandali nem se mexeu. Com ciúme desgraçado, não quis saber. Não, vocês não vão, não. Vocês estão no Urupema, está no fim, não faça isso, esse bimotor não vai dar certo, não vão para lá nada e tal, desconversou. Que coisa. O Osíris não se deu por vencido. Imagina perguntar para macacos que é banana. Né? Imagina se nós não queríamos. Foi direto na fonte. Entraram no projeto do bimotor. Aí o Osíris acabou falando com o brigadeiro. O brigadeiro era o Castro Neves, era o substituto do Montenegro. Falou com o Castro Neves baixou um decreto. Os engenheiros Alcindo Rogério Amarante Oliveira, Quito Fonte Galante Pessotti, Plínio Afonso Junqueira, vão passar a trabalhar meio expediente no ITA, meio expediente no PAE para poder trabalhar no projeto do bimotor. Ele não podia transferir a gente só, porque nós estávamos aula, então tinha que acabar o ano. Mas ele podia determinar. Meio expediente. Aí passou um tempo e nada, o Vandali nada. Vandali, como é que vai ser? Um dia nós fomos almoçar, a gente almoçava na cidade. Vandali, professor Vandali. Professor Vandali, que era o diretor do ITA. O chefe do departamento de projetos do ITA. Era o nosso chefe. E que estava no projeto da fabricação do Urupema. Ele tinha autorizado. Ele só autorizou o projeto do Urupema. Supervisionava o departamento. O projeto era nosso. Nós é que trabalhávamos no projeto. Que sensacional. Aí, um dia nós fomos almoçar, voltamos. Tinha uma mesa de doce, champanhe, charuto. Charuto, todo mundo fumava naquela época. Charuto era bonito. Baiano. Floride S. Nossa! Que coisa. Para um jovem engenheiro, aquilo era... Aí ele fez um discurso, trepou numa cadeira lá, fez um discurso, disse que nós éramos ingratos, que o Urupema nunca ia voar, que a gente fosse para o PAE, expulsou a gente do ITA. Vocês vão para o PAE, vão trabalhar lá, nesse bimotor que não vai sair. Ficou leva enciumado. Todos os desenhos, ficou isso.
o posto de ciúmes, leva todos os desejos, leva tudo, não quero mais ver vocês aqui, nem Urupema, nem nada. Nós só íamos lá dar aula, mais nada. E aí vocês acabaram... Aí nós fomos lá, batemos lá, o Osíris nos recebeu. Com aquele deu sorriso. Uma prancheta para cada um, uma mesa, o salão de projeto estava quase vazio. No dia seguinte veio o Max. Precisou mais do que um sonho. Precisou de um dia a dia, de toda uma política de fortalecimento do querer. E a gente fala disso já com o engenheiro Alcindo Amarante. Olha, com todas as letras, é o engenheiro aeronáutico Alcindo Rogério Amarante de Oliveira. Você, internauta, você ouvinte, você está tendo a oportunidade de entrar no túnel do tempo. Você está vivendo o ano de 1965, sendo contado pelo seu protagonista a história da Embraer, que nem precisa tocar no nome Embraer, basta tocar no nome do Osíris. Mas o avião Bandeirante, ele tinha um nome? Ele recebeu o nome depois. Não, antes era um projeto. Antes era o projeto PD 6504. IPD 6504. E a gente volta já com o engenheiro Alcindo Amarante falando da criação, da construção e do voo do avião Bandeirantes. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do CID-CT, que foi idealizada pelo CID-CT, é a Web Rádio dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade também. Conosco, o engenheiro aeronáutico Alcindo Rogério Amarante de Oliveira, um amigo particular que é o engenheiro Ciro Bondesan, nos falava da grandiosidade e da pureza com que o engenheiro Alcindo Amarante trata
as coisas da tecnologia da aviação. E o Ciro estava dizendo, professor, ele fala inglês, ele pensa inglês, ele tem toda uma estrutura mental baseada na língua inglesa. Então, até por conta dessa sua sabedoria, não vou lhe perguntar nenhuma palavra em inglês, mas dizer para os demais que nos ouvem agora que estão abertas as inscrições para a aula grátis de inglês. É um prazo que tem para pedir a bolsa universitária do programa Idiomas Sem Fronteira do Ministério da Educação, que acaba agora no dia 31. As outras línguas também são ensinadas nesta bolsa universitária que tem no site isf.mec.gov.br. Olha atenção, o site isf.mec.gov.br. Bom, mas a Michele Abílio, ela traz mais informações sobre a inscrição que encerra nesse dia 31 de aula grátis em inglês. Vamos lá, Michele Abílio, direto na notícia. Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para o Idiomas Sem Fronteiras. O programa oferece vagas para estudar alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português para estrangeiros. As aulas são presenciais e acontecem nas universidades públicas de todo o país. Podem se inscrever os alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e professores que trabalham em universidades onde as aulas estão sendo oferecidas. Os cursos começam a partir do dia 18 de setembro, mas antes das aulas, os alunos inscritos têm que comparecer a uma reunião de orientação, em que é definido o nível de cada estudante. As inscrições e o curso são gratuitos, mas cada estudante deve comprar o próprio material didático, que vai ser usado durante as aulas. Para se inscrever no programa Idiomas Sem Fronteiras, basta acessar I de índio, S de sapo, F de faca, .mec.gov.br. E para tirar dúvidas, o telefone é o 0800 61 6161. De Brasília, Michele Abílio. Michele Abílio trazendo essa informação para agregar aí, para que você possa aprender uma nova língua e até de graça. Engenheiro Alcindo Rogério Amarante de Oliveira. Nós estamos no ano de 1965 na criação, no projeto IPD, que é IPD 6504, que é o projeto da criação do avião Bandeirante, que nasceu antes da Embraer. O senhor foi recebido pelo engenheiro Osiris Silva. Então, lá no PAR, depois da expulsão do ITA. Por ciúmes. Por ciúmes. Fomos lá e o Osiris nos deu uma prancheta para cada um. No dia seguinte chegou o Max Host, projetista francês. Só falava francês com a gente. E não teve problema. O Guido tinha feito um estágio de 1 ano na França, eu falava pouco. O Plínio foi aprendendo e nós ainda aprendemos francês aeronáutico. Que foi interessante. E ele deu uma coisa para cada um fazer. Ele foi testar a gente, né? Para mim, deu o comando do profundor do avião. Deu o ângulo que ele queria do manche, o ângulo que ele queria no profundor. Eu tinha que projetar os guinhóis, roldana, cabo, esticador, mostrar que o esticador não subia na roldana. Então, que sensacional. O Plínio pegou o projeto do comando do aileron. E o Guido, imagina, ele deu para o Guido o projeto do trinco da porta. Trinco da porta do avião, a porta de passageiro. O projeto do comando profundo era uma coisa horrível, porque o manche enfiava no painel. Depois, no segundo avião, já foi mudado, já passou para o chão. Porque o painel é uma área nobre, os instrumentos estão ali, então o buraco para o manche entrar tira um espaço importante para a colocação de instrumentos. Mas o Max queria assim, foi assim, eu achava aquilo o máximo. Que sensação. E aí fiz o projeto, o Plínio fez, o Guido fez também o dele. O Max não gostou muito, porque teve um
uma coisa engraçada. Mas fomos indo, porque o Guido foi na biblioteca do ITA, pegou o manual de manutenção do Dart Herald e chupou o projeto da porta. Era um volante redondo assim, 12 trincos que encaixavam na porta. O Max chegou, quando olhou, falou: Monsieur Guido, esse projeto, c'est pour un avião pressurisé, isso aqui é para um avião pressurizado, não precisa disso tudo. Aí o Guido falou: isso mesmo. Pas de problème, monsieur, on pressurise notre avião. Vamos pressurizar o nosso avião. Já que nós temos uma porta por trinco. Mas foi uma gozação, o Max viu que a gente tinha valor, foi dando coisa cada vez mais complicada, eu acabei projetando a asa do bimotor, fui recebendo gente, fui tendo uma equipe cada vez maior, depois peguei as empenagens. Quanto tempo esse projeto para a construção desse protótipo? O avião foi sendo construído, o avião voou, o primeiro protótipo voou em 68, quer dizer, foi 3 anos. 3 anos. 3 anos praticamente. Pronto para... E hoje a gente pode ver, existem filmes por aí no YouTube. Do primeiro voo lá. Do primeiro voo. E o senhor estava lá? Eu estava lá, na pista de terra, porque aí a pista do CTA, que era de terra, foi asfaltada. Na verdade, o Bandeirante já era Bandeirante, já tinha o nome Bandeirante, voou na pista de táxi. Onde foi essa pista? É lá onde é o CTA. Onde é a pista foi ali CTA, mesmo, foi ainda ali, de chão? Ali. Agora, qual foi o último aperto, qual foi o ajuste final antes de colocar esse avião na pista? Teve muita coisa. Os pilotos fizeram vários táxis experimentando o avião, os motores foram regulados. O Guido foi mandado para o Canadá, fez um curso na Pratt Whitney, a fábrica do motor, voltou para instalar o motor. Então tinha muitas coisas para, antes de rodar o motor do avião, ver se estava tudo bem, tanque de combustível, todos os sistemas, rádio, tudo tinha que... Fez todos os testes. Nem tanto quanto o Max queria, mas fez. Porque era mais exigente tinha uma ainda. Data para o avião voar. E era o dia do aviador, dia 23 de outubro. Mas, na verdade, ele voou 2 dias antes. No dia 22. 22, por aí. 21. Dia 21. Para chegar no dia do voo oficial não fazer feio. Que sensacional. Mas então, aí foi. O primeiro voo do primeiro protótipo foi bem sucedido, foi um sucesso. O Major Mariotto, que tinha feito o curso de piloto de ensaio lá na França, e o engenheiro foi o copiloto dele. Bom, o Major Mariotto foi o que fez. O Mariotto fez o primeiro voo. E o Michel foi o engenheiro, foram dois tripulantes só. O piloto e o engenheiro de voo. O Michel foi o engenheiro de voo. Fez sucesso, teve repercussão, e aí começou já a se pensar em fazer uma série. Se um dia esse avião fosse fabricado em série. Só fazer protótipo não interessava. Interessava era fabricar o avião. Um avião que a FAB, inclusive, precisava. O Brasil precisava. E aí o Osiris começou a pensar em conquistar gente para fazer uma fábrica governamental, estatal ou não, privada. Conversou com vários ministérios. Ministério da Aeronáutica, em primeiro lugar, mas Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio. Ninguém queria. O passado de indústria aeronáutica do Brasil não recomendava, porque todas as empresas faliram praticamente. As grandes, as que começaram a fazer coisa muito grande e séria. O que existia, que não era muito grande, era a Neiva, era a Vibraz, era a Aerotec, era empresa relativamente pequena. Aí, o Osiris foi até a Fiesp. Ninguém quis arriscar, botar dinheiro numa empresa.
O Max Rost, que ficou desanimado, resolveu ir embora. Inclusive, assinou um negócio abrindo mão os direitos, abrindo mão de todos os direitos para o CTA, do projeto. Que coisa! E aí o Osiris chamou o Guido e fez do Guido o diretor técnico do projeto. Ele permaneceu firme no projeto. Aí vamos fazer. E aí esse avião de série foi modificado em relação ao protótipo. Mas aí, direto na Fiesp, para... A Fiesp não quis saber de Também nada. Não quis. Também não quis. Um empreendimento, para dar certo, precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa de estar preparado. Nós achávamos que nós estávamos super preparados. Não era muito verdade, mas nós achávamos. Nós tínhamos plena convicção de que nós podíamos fazer qualquer coisa. Segundo, você precisa de agarrar as oportunidades. O Osiris, quando o Max chegou, eu fui falar com ele, agarrou a oportunidade. Falou, vou fazer o avião com você. E fez. O avião que eu quero, vou fazer com você. Porque o Max deu prestígio para o negócio. Aí, a terceira coisa, talvez seja tão importante ou mais, a sorte. Tem que ter. Tem que ter. Tem e que a contar. sorte é um outro nome para a mão de Deus. A sorte é uma coisa incrível. Que nesse limiar de coisas, sai indústria, não sai indústria, Max vai embora, o Guido assumiu a direção técnica, resolveu mudar o avião inteiro, fez o avião muito mais, botou 12 passageiros em vez de 5, esticou o avião, motou o motor, aumentou o trem de pouso, fez tanque integral, eu insisti uma coisa que o Max era teimoso, mudou o avião de milímetro para de polegada. Era tudo rolamento em milímetro. E o senhor transformou em polegada? As coisas eram mais caras. E polegada era a aviação do mundo. Então nós botamos tudo para polegada. Mas, aí, o que aconteceu? A mão de Deus fez uma intervenção. A chamada sorte. O presidente da República era o Costa Silva. Ele tinha que vir a Guaratinguetá, acho que era uma formatura de jeito. Que lá tem escola. Que lá tem a escola de especialistas, dos sargentos da aeronáutica. E o tempo fechou. Desceu em São José. E ele teve que descer em São José e ficar esperando o tempo abrir. O brigadeiro, acho que era um domingo, o brigadeiro não estava. Não tinha ninguém para fazer sala. Para eles chamaram o Osiris. Sensacional. O Osiris botou o seu uniforme, foi lá fazer sala. Ficou uma hora e meia conversando com ele. E mostrou o protótipo do Bandeirante, que tinha voado, o segundo avião que estava em construção. Isso foi em 69. Começo de 69. Aí o presidente Costa Silva olhou, falou da dificuldade para fazer a fábrica, que ninguém queria fazer, que ia perder aquela oportunidade de ouro, aquele avião maravilhoso. Aí, o que aconteceu? O presidente Costa Silva abriu o tempo em Guará, ele voltou para o avião. Então, o senhor conta isso no próximo bloco, que esse é o grande finale, inclusive com a presença do funcionário número 09 da Embraer, o engenheiro Ciro Boldezan, que acaba de chegar aqui nos estúdios da Rádio CT. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal, contando a história do IPD 6504, que é o protótipo do avião Bandeirante fabricado pela Embraer. Quem nasceu primeiro, o avião ou a empresa de aviação? O engenheiro e professor Alcindo Rogério Amarante Oliveira está contando a história que quem nasceu primeiro foi o avião. E olha, mais uma vez a sorte do destino e a mão de Deus tocou na aviação brasileira. Primeiro com José Carlos Barros Neiva, que era o presidente da Neiva, que pediu para que o Max Rost, o francês, viesse para São José dos Campos, e depois a história do presidente Costa e Silva, que por uma questão de voo, uma questão de sorte, teve que pousar em São José dos Campos e foi ciceroneado pelo Osiris Silva. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Da existência da Embraer, isso há 48, 50 anos. E o primeiro avião chamado Bandeirante pelo engenheiro Osiris Silva, que também formado no ITA. Antes, só dar um boa tarde ao engenheiro Ciro Bondesan, que está aqui conosco. Já é da segunda fase do avião Bandeirante, que o senhor é funcionário, foi funcionário da Embraer, um dos 10 primeiros, engenheiro. Boa tarde. E foi funcionário do tempo também com ele. Ele trabalhava na parte de cima do projeto, eu trabalhava na parte de baixo, na confecção da aeronave. Já na Embraer. O senhor Embraer. É o número 9. Esse aqui número era, Alcindo? Número 5? 5. Número 4. Bom, engenheiro Alcindo, então, para o senhor ser o número 4, o Ciro número 9, o 01, quem foi o 01? O 01 era o gerente pessoal, Torello. A primeira coisa que ele fez quando foi contratado foi se registrar, o 001. Qual o nome dele? Torello. Ele é um corretor de imóveis aqui. Que sensacional. Advogado. O segundo, 002, foi um engenheiro alemão chamado Svoboda. Svoboda é o 2. Remanescente do PAE, do Grupo FOC. O 3 foi um colega de turma meu, Irajá. Irajá, porque o Torello chegou no departamento de projeto e começou a registrar todo mundo. Chamou o Svoboda, o Irajá, eu fui o 4. Bom, Alcindo Rogério... Pedro Pardal foi o 7. 007. Bom, e o 5 quem foi? Lembra? O 5 eu não lembro. 5 e 6 não, o 7, sabe? O Ciro 7, lembra do... O 7 era o Pedro Pardal. Pedro Pardal. Acho que o 8 era o engenheiro mineiro. Eu acho que o 8 era o... Da minha turma. Se não me engano. Cerqueira era o Bom, 8. E o Ciro Bondesan era o número 9. Agora, engenheiro, nesses minutos que resta, eu acredito que nunca foi contada uma história tão emocionante da Embraer, como o senhor está contando em apenas uma hora, numa entrevista de uma hora, do presidente Costa e Silva sendo recebido... Mas você pode fazer um outro programa para ter a evolução do Bandeirante, como é que foi feito? Ele foi feito para 6 passageiros, depois para 8, depois para 10. Mas já estamos em 12, né? Costa e Silva, na hora de ir embora, colocou a mão no ombro do Osiris, falou assim, pode deixar, essa empresa vai sair. Que é? As portas dos ministérios se abriram para o Osiris. Até o Delfim Neto chamou ele para conversar. Resolveram fazer uma empresa de economia mista. O governo tinha 51% das ações ordinárias e as empresas, todo mundo podia comprar ações. Depois teve um incentivo fiscal de 1% do imposto de renda das empresas, pessoa jurídica. E com isso, nos 3 primeiros anos da Embraer, a Embraer teve um aumento de capital fabuloso.
Tornou-se uma realidade. Aí que é inovação. Em agosto, quem não queria botar dinheiro veio correndo na Embraer por dinheiro. Em agosto, no dia 19 de agosto de 69, o presidente Costa Silva assinou um decreto de criação da Embraer. Repetindo, dia 19 de agosto de 1969, no meio do ano. Foi 48 anos atrás e 5 dias. E aí, no dia 2 de janeiro de 1970, a Embraer começou a operar. E todo lugar que a Embraer está, o número dela é 2140, Avenida que é Faria 2 de 1 de 70. 2 de janeiro de 1970. 2140. É o número da Embraer na Avenida Faria Lima. Que sensacional. E onde ela o Osílio que deu esse... Você falou do nome Bandeirante, só queria fazer uma correção. O Bandeirante acho que foi o Paulo Vitor que deu. Paulo Vitor, né? Não foi o Osíris. O Osíris falou... Precisava de um nome para o projeto. Um nome e o Paulo Vitor que sugeriu. Quem era o Paulo Vitor? Paulo Vitor era o diretor do IPD. Ele falou... Brigadeiro Paulo Vitor. Depois ele foi comandante. Que era o desbravador, Depois ele foi comandante do CTA, mas ele foi um dos que ajudou a criar a Embraer. Ele participou das gestões e tudo. Bom, mas ele era o representante da Força Aérea na Embraer. Então, nesses 6 meses, entre agosto e janeiro, foi nomeada a diretoria da Embraer. O Osíris foi o diretor superintendente, convidou o Guido para ser o diretor técnico, o Osílio foi o diretor de produção, o Garcia foi o diretor industrial, o Alberto foi o diretor financeiro, era do Banco do Brasil, conhecido do Osíris, o Osíris chamou ele para ser diretor financeiro. E o Coronel Renato foi o diretor comercial. Os 5 diretores eram esses, e o Osíris como diretor superintendente. Nesses de agosto a dezembro, a Embraer começou a fazer os contratos com o governo para planejar a fabricação de aviões. E havia uma vontade de fazer um treinador a jato no Brasil. Então houve umas gestões, o governo acabou encomendando para a Embraer 80 bandeirantes, 112 chavantes e 10 Urupemos. O Urupema era o planador que nós tínhamos projetado. No ITA. Ele voou no tempo do Max Rost. O Max Rost ajudou a gente a construir o Urupema ainda. Agora, só para voltar lá na história dos presidentes, do presidente Costa e Silva, que com uma conversa com o presidente, com o engenheiro Osíris Silva, assinou o decreto para criação. Não assinou, ele fez acontecer. Aconteceu. Mas teve um outro presidente também. Ele depois assinou o decreto. Bom, e mais um presidente também na Embraer, que foi em 94, no governo do Itamar Franco, que foi iniciado o processo de privatização, que foi conduzido, então, pelo presidente Osíris Silva. Foi. Então, mais uma vez, o Osíris Silva... O Osíris voltou, o Osíris saiu da Embraer, foi ser presidente da Petrobras, depois foi ministro dos transportes, do Collor. Exatamente. E acabou voltando para a Embraer. Ele voltou já com a missão de privatizar a Embraer. Ele também teve a ideia de privatizar a Embraer, porque a Embraer estava em dificuldade. O Collor botou aqui um diretor superintendente que queria acabar com a Embraer, veio aqui para acabar. Era o Cunha. Que coisa! Aí o Osíris soube, ele voltou e falou, não vai acabar nada, nós vamos privatizar, e aí sai da esfera do governo e acaba. Engenheiro Alcindo, quanto vale a Embraer hoje? A gente pode falar em bilhões? Em bilhões. Eu vi outro dia uma publicação de uma revista aí, desse mês. A Embraer, eu acho que está entre as 20 mais valiosas do Brasil.
Que sensacional. Agora, tem um intangível. O intangível é o que ela fez de bem para o Brasil. Quer dizer, ela preparou um monte de gente, as empresas, todas as empresas satélites que flutuam do lado do cluster aeronáutico, acho que 90% delas são ex-engenheiros da Embraer e as pessoas da Embraer que fizeram as fábricas. E hoje temos aqui o número 4 e o número 9. Isso. E a Embraer vai completar 49. O que é um número de sorte para você, porque 9 e 4, 13. 13 é o da sorte do Zagalo. Eu me sinto muito honrado mesmo, como profissional, como pessoa, como cidadão, de ter entrevistado vocês dois, em especial essa história que começou lá com Max Host, com o Neiva, com o José Carlos de Barros Neiva, com tudo isso e chegando até no senhor na sala de aula, o senhor engenheiro, o ciúme do diretor, diretor do chefe. O chefe, não é? O chefe. Que fez com que tudo e mais... E ele era nosso amigo, o Vandali, foi presidente do Aeroclube, do Clube de Voa Vela, da Federação Brasileira de Voa Vela. Hoje, o Clube de Voa Vela tem um campo lá em Caçapava, Ipuã. O Ipuã. O pessoal voa lá e tem um busto do professor Vandali lá. Ah, que sensacional. No primeiro voo do Bandeirante, o Vandali estava lá, todo orgulhoso dos alunos daí dele. Não, depois ele... Exatamente. Ele era casado com uma inglesa, não teve filhos. Os filhos deles eram nós. Ele gostava de avião, então ele gostava da gente. Engenheiro Alcindo Rogério Amarante Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua história, e recomendo, por favor, termine logo esse livro para a gente dar continuidade a essa entrevista. Vamos ver. Muito obrigado, engenheiro. Eu agradeço também, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui, engenheiro Ciro Mondezan, muito obrigado pela sua presença, pelo seu indicativo também. Boa tarde. Boa tarde e boa noite, não é? Que agora fica para sempre. É verdade. E bom dia também. Bom dia, bom ano. Bom ano todo. Nós esperamos estar vivos nos 50 anos da Embraer. Falta só um ano agora. Um ano e pouco. Exatamente. 12 meses, 11 meses. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.